Obrigado a todos, obrigado pela presença, obrigado ao IMEA pelo convite. Claro que o convite foi um pouco induzido, né? Eu me ofereci. Caso precisasse um palestrante neste tema, estaria disponível. Se lembram do que o Alexandre falou durante a apresentação, ele falou que eu sou especialista disso, daquilo, daquele outro. Não falou nada de integração latino-americana, não falou nada de mudança climática. E, realmente, eu não sou nem especialista em mudança climática, nem, muito menos, em integração latino-americana. Então, por que eu vou estar falando de mudança climática e os riscos, ou, talvez, oportunidades para a integração latino-americana? Né? Como diria minha mãe, aliás, meu irmão, mais recentemente, esse tema de palestra é porque eu sou metido, né? Ou ousado, tento sair da zona de conforto, tento provocar, tento trabalhar além do feijãozinho com arroz tradicional. Né? E a ideia dessa conversa, não é uma palestra, mais uma conversa, é justamente trazer esse assunto mais próximo do nosso dia a dia. Todo mundo sabe, ouviu falar, conhece, mas é para daqui não sei quanto tempo, está muito distante da minha realidade. Aqui em Foz, talvez eu não precise me preocupar. A UNILA, para você achar o termo mudança climática, algum dos seus grandes objetivos, estratégias, etc., ou linhas de pesquisa, etc., é difícil, não é algo muito comum. Então, isso que me motivou a provocar. Então, essencialmente, é uma provocação. O vídeo. Ele tem som.
Bom, senhores, a palestra quase podia terminar aqui, né? Na realidade, esse vídeo, muito singelo, muito simples, ele dá uma visão de toda a problemática. E acho que a mensagem principal é uma problemática global. Às vezes é até frustrante saber que a gente tem muito pouca governança sobre ela, ou governabilidade. Nós, como cidadãos, como indivíduos, temos muito pouco o que fazer. Mas nós temos que conhecer, digamos, a dimensão do problema. Então, agora vamos começar, efetivamente, com a parte mais técnica da palestra e tentar construir essa provocação. Desde que tudo funcione. Não sei se já repararam, às vezes é usado o termo mudança climática, às vezes é usado o termo aquecimento global. É a mesma coisa? O que está acontecendo, etc. Essencialmente, a mudança climática é caracterizada por um aquecimento global. Então, são quase que sinônimos. Interessantemente, nos Estados Unidos, pesquisas de opinião, etc., descobriram que o termo aquecimento global chama mais atenção. Então, as ONGs, o pessoal que trabalha com isso aí, com mídia, usa preferentemente o termo aquecimento global. Chama mais atenção do que mudança climática. Mudança climática é algo meio... né? Mas aquecimento global, o pessoal, opa, isso aí é preocupante, isso aí temos que prestar atenção. E realmente está acontecendo, o aquecimento global está acontecendo, é uma realidade. A gente vai para frente vai mostrar números, né, e consequências. Não existe mais discussão se as causas são naturais ou antrópicas. Também vou mostrar isso para vocês, mas já estou adiantando. Qualquer sugestão de que não é a mudança do eixo da Terra em relação ao Sol, a mudança da radiação solar, ou são ciclos geológicos, não existe nenhuma evidência para comprovar que os grandes efeitos são de causas naturais. Claro que existem causas naturais, mas o grande efeito, o grande problema são causas antrópicas. Isso é, nós estamos fazendo isso. Bom, e daí? O que isso tem a ver com integração latino-americana? Então, vamos chegar no final. E talvez o papel de cada um dos componentes da sociedade, desde nós como indivíduos até as instituições, os governantes, enfim. Mas tudo de uma forma bastante genérica, até porque o assunto é extremamente longo, complexo, etc. E certamente a minha visão. E de onde vem essa minha visão? O meu ponto de vista, construído, claro, com tempo. Trabalho com água, né? Bacia hidrográfica. E para trabalhar com água, você tem que entender de clima. Trabalho com modelagem matemática. Então, para trabalhar com modelagem matemática, fazer previsão futura, né? Cenários futuros, né? O que um determinado uso numa determinada bacia hidrográfica vai causar. Então, a gente acaba, claro, se preocupando com o futuro, se preocupando com o clima, e aí entrou, então, a preocupação com a mudança climática. A questão da integração, aí é mais para provocar mesmo, né? Porque é justamente, infelizmente, às vezes existe uma dicotomia, a maior parte dos pesquisadores, o pessoal que trabalha com temas ligados à mudança climática, são meteorologia, agrônomos, enfim. E talvez os cientistas sociais, que já existe um bom corpo de trabalho, mas precisariam aumentar bastante, porque certamente é um problema que extrapola qualquer disciplina. Um problema mais interdisciplinar que mudança climática não existe, na minha visão. Além da importante, né? Não que não exista algo mais importante, mas ele tem uma importância bastante grande que eu espero poder demonstrar para vocês hoje. Claro que as mudanças climáticas existem causas naturais para isso, né? As tundras e zonas pantanosas emanam metano. Metano é um dos gases do efeito estufa, a gente vai mostrar isso daqui a pouquinho. A Terra, naturalmente, tem ciclos de mudança, né?
A produção de energia do Sol claro está mudando, a órbita de inclinação da Terra em relação ao Sol varia, né? Isso altera a energia de chegada, a chegada da energia na Terra. No passado geológico, houveram grandes erupções que cobriram com cinza o planeta, então reduziu a chegada de energia solar ao planeta. Já houve impacto de grandes meteoros, enfim. Na história do mundo existe muita coisa que mudou o clima. Então, claro, a gente deve focar no recente. Acho que a primeira coisa é importante que eu vou falar um pouquinho sobre o mecanismo do aquecimento global, até para que todos, digamos, estejam mais ou menos na mesma linha de conhecimento, né? Infelizmente, eu não tenho marcador aqui, então, e as letrinhas acabaram sendo pequenas. Mas você tem a energia solar, que é aquela raiozinho amarelo ali, representando a energia solar que chega à Terra. É uma energia de ondas curtas, que passa pela atmosfera sem maiores problemas. Alguma coisa ainda fica na atmosfera, etc., mas, felizmente, bastante coisa, aliás, fica na atmosfera, senão a gente derreteria aqui, né? Mas, enfim, as ondas curtas da radiação solar chegam à superfície e aquecem essa superfície da Terra. A superfície devolve, ali, aquele vermelhinho saindo, né? A superfície devolve esse calor, agora numa forma de ondas longas, né? Uma frequência de onda mais longa, que, devido à presença de alguns gases, menos de 1% da atmosfera são esses gases do efeito estufa. Esses gases do efeito estufa, e daí eles interagem com o comprimento da onda, eles impedem que uma parte, aliás, eles sempre existiram, né? Então, mas uma parte, digamos, dessas ondas longas, desse calor da Terra, é irradiado de volta para o espaço, e outra parte fica na atmosfera. O problema que está acontecendo atualmente é que a quantidade desses gases que fazem esse efeito está aumentando. Então, a quantidade de calor que antes ia irradiada para o espaço, agora fica na atmosfera. Então, está mudando o balanço térmico da atmosfera. E isso altera ventos, altera uma série de questões. Mas, basicamente, então, é a presença desses gases chamados gases do efeito estufa. E aqui são essa listagem são gases principais da atmosfera, né? Nitrogênio, oxigênio, argônio, etc. 99% da atmosfera é aquilo lá: nitrogênio, oxigênio, argônio, né? Principalmente nitrogênio, depois oxigênio, um pouquinho de argônio. Bom, esses não têm efeito sobre essas ondas longas. O que tem efeito é a água, então as nuvens, a umidade relativa do ar, etc., tem efeito. O dióxido de carbono e metano. Existem outros menos importantes, mas esses são os principais gases do efeito estufa. Dióxido de carbono, a exaustão dos carros, a queima de carvão mineral, aliás, a queima de qualquer carvão, né? Qualquer queima produz dióxido de carbono. Metano é por exemplo, na nossa digestão, nós produzimos metano, né? E expelimos esse metano, normalmente longe das outras pessoas, para não ser muito ofensivo. Os ruminantes produzem, justamente no rumen, é um ambiente excelente para a produção de metano, então eles expelem pelas duas extremidades, né? Os bois, principalmente bois. As lagoas com dejetos emitem metano, enfim. A chamada biodigestão anaeróbia acaba produzindo metano. E o metano, ele digamos, uma tonelada de metano tem um efeito 16 vezes maior do que o efeito de uma tonelada de CO2, por exemplo. Normalmente a gente sempre exprime tudo, fala sempre em dióxido de carbono, fazendo as conversões, só para ter ideia. Então, mas veja que esses gases do efeito estufa correspondem a menos de 1% da atmosfera. Bastante pouco. E é isso que nós nos preocupamos, é a produção de dióxido de carbono ou desses outros gases, mas sempre expressos em termos de dióxido
de carbono. Ups. Bom, vamos ver se a gente consegue voltar aqui. Tivemos que fazer uma rápida conversão de um software para outro, mas vamos ver se vai funcionar. Bom, esse gráfico é um gráfico que ele mostra um tempo geológico aí. Geologicamente é relativamente recente, mais de 500 mil anos até o presente. E ali mostra a variação do nível médio do mar, né? Nessa idade geológica recente. Eu vou ter que fazer o oposto, porque ele não está funcionando. Aqui, vocês conseguem ver ali atrás, ainda azulzinho, a variação do nível médio do mar. Está aparecendo em vermelho a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera, a variação, né, variando de 180 ppm, lá à direita, 180 ppm, até 320 ppm, que é parte por milhão. E aqui é a temperatura. Vocês conseguem ver a temperatura, que é à esquerda, também a variação de temperatura nessa idade geológica. Bom, o que esse gráfico está tentando mostrar é que existe um espelhamento, isso em termos geológicos, né? Existe um espelhamento muito nítido entre a altura do nível do mar, temperatura e dióxido de carbono na atmosfera. Eles sempre vieram juntos. Então, aumentou a temperatura, porque tinha mais de dióxido de carbono, aumentando a temperatura, derreteu mais gelo, aumentou o nível do mar. Esfriou tudo, diminuiu o dióxido de carbono, esfriou tudo, congelou mais gelo, diminuiu. Ou seja, geologicamente, existe um espelhamento bem nítido. Claro, existem erros, não é perfeito, etc. Existem variações, mas a conclusão vários outros estudos, esse é apenas um dos estudos, é que existe uma correlação muito forte entre dióxido de carbono na atmosfera, temperatura e altura média dos mares, né? E hoje, onde que estamos? Esse é um gráfico de 1955 a julho de 2014, pouquinho aí. Mostrando o quê? Mostrando o aumento na concentração de dióxido de carbono na atmosfera. Então, em 1955, estava lá próximo a 310 partes por milhão. Hoje, muito próximo, já ultrapassando a barreira dos 400 partes por milhão. E os cientistas indicam que o nível seguro seria 350. Então, nós já passamos do nível seguro. Isso aí é um observatório no Havaí, o Monte Mauna Loa, que não tem poluição por perto, não tem nada, e tem muito vento, então considera-se que ele reflita uma condição média mundial. Até porque não tem poluição por perto, tem muito vento, que mistura bem a atmosfera, etc. Então, ele refletiria a condição média mundial, né? Então, veja que nas últimas 3, 4, 5 décadas, tem aumentado sempre numa mesma progressão. Pouca variação aí na progressão. Um outro dado de outra fonte, mas mostrando agora os efeitos desse aumento, né? Lembre-se que, então, existe uma relação muito forte entre concentração de dióxido de carbono na atmosfera e temperatura da atmosfera, né? E essas são as temperaturas mundiais desde 1850 até 2010. Né? Então, dá para ver que ali em cima são as médias anuais, né? Claro, aquela variabilidade anual que tem, isso é média anual das temperaturas do mundo inteiro, né? Embaixo, essas médias deceniais, a cada 10 anos, né? Média de cada 10 anos, então varia um pouquinho menos. Mas o que dá para notar nos dois gráficos é que dos anos 80, 1980 para frente, olha,
só sobe, né? Essas são temperaturas médias mundiais. Só sobe e sobe bem subido, digamos assim, ou seja, uma certa subida drástica, né? Bom, mas será que isso aí não é causas naturais? Todo aquele problema, né? O metano das tundras, diminuiu a radiação terrestre, enfim. Bom, essa aí, mais ou menos, é a comprovação, um exemplo, né? Novamente, existem vários outros estudos que demonstram a mesma coisa, mas aqui ele mostra a diferença, a variação da temperatura, eles chamam de anomalia de temperatura. Anomalia de temperatura é desvio da média. Tem uma média calculada, aí como é que ela vai desviando, eles chamam de anomalia. Então, o primeiro quadrinho ali é da superfície terrestre, a temperatura da superfície terrestre, sempre falando em termos mundiais. E as cores representam modelos matemáticos extremamente complexos, são modelos matemáticos que exigem supercomputadores para rodar, porque eles são modelos matemáticos que têm que levar em consideração o mundo inteiro, né? Como é que os ventos, a variação de temperatura, as chuvas, enfim, são modelos que chamam modelos de circulação global, que exigem então equipamento muito poderoso, sofisticado para percorrer. E esses modelos, eles têm vários cenários, né? Se acontece isso, se acontece aquilo, eles vão testando diferentes cenários dentro desses modelos. E é interessante que aquela corzinha mais escura, que aparece quase que... aliás, esses modelos também sempre mostram uma faixa de variação. A faixa de variação é o que eles chamam do erro, né? Mas a gente vê o mais escuro, que eu não sei que cor que é aquilo ali, um roxinho. Quem não me conhece, enfim, eu explico que eu tenho dificuldade em enxergar cores. Então, eu acho que é o meio roxinho ali. Repare que ele quase não muda, né? Praticamente é reto. Só que aquela linha preta no meio, a linha preta é a real, a temperatura real, medida. Essa temperatura preta real, ela está num outro faixa, né? Numa faixa de uma corzinha mais clara. O que ele está mostrando isso daí? A corzinha mais escura são os mesmos modelos, só que sem colocar a atividade antrópica. É só coisa natural. Tudo que poderia estar, e que sabe o que está acontecendo, de coisas que naturalmente mudam o clima, olha lá, retinho, não mudou. Se fosse natural, estaríamos lá, não teríamos mudança de temperatura. O outro não, ele coloca todas as atividades humanas, principalmente queima de combustíveis fósseis, produção de metano dos nossos boizinhos, enfim, todos os efeitos, a produção de gases do efeito estufa de origem antrópica. Então, isso aí essencialmente comprova, novamente, essa é uma das comprovações, existem vários outros trabalhos, e só que esse é um dos mais recentes, esse é de um trabalho de 2013. Então, ele claramente está demonstrando que o aumento atual da temperatura está relacionado ao efeito antrópico, a ação, nós que estamos causando isso. Mas, de onde está vindo tanto, então, dióxido de carbono? Lembra daquele outro gráfico ali, né, mostrando o aumento do dióxido de carbono recente, sempre paulatinamente crescendo. De onde que ele está vindo? Esse é o balanço de dióxido de carbono mundial na década de 2013 a 2012. Balanço, claro, um balanço extremamente simplificado. E é que nem uma conta de banco. Você tira, você põe, tem um tanto na poupança, tem um tanto na outra aplicação e tem um saldo, enfim, é um balanço. Entra, sai, foi, voltou, onde é que está? Combustíveis fósseis e cimento, né? A produção de cimento gera dióxido de carbono, não muito, né? Mas gera. E, obviamente, cimento hoje, principalmente no Brasil, não se faz mais casa de madeira, então
o cimento é uma das causas, ajuda um pouquinho a produzir os gases do efeito estufa. 8,6 gigatoneladas de carbono por ano. Gigatonelada é aquele númerozinho ali que tem ali embaixo, ali, né? Uma gigatonelada é 1 bilhão de toneladas. Só para... então, 8,6. Mudança do uso da terra nessa última década, 0,8. Mudança do uso da terra é trocar floresta nativa ou qualquer coisa nativa por agricultura ou pecuária. Então, os boizinhos, etc., o efeito o metano dos bois, etc., entram ali na mudança do uso da terra. 0,8, na última década só. Não é cumulativo, na última década. Aí eles têm um sorvedouro terrestre. Sorvedouro terrestre é o que a agricultura está tirando da atmosfera. Então, veja, aqui começa a aparecer umas coisinhas interessantes aí. Ó, mudança do uso da terra. Tirar a floresta, colocar a agricultura. Claro, você trocou um monte de árvore por uma plantinha pequena, esse carbono foi para algum lugar, foi para a atmosfera. Só que agora, a agricultura, principalmente a agricultura mais recente, com o uso de plantio direto e outras técnicas conservacionistas, que aumentam o teor de matéria orgânica do solo, essa matéria orgânica é carbono, esse carbono vem de onde? Carbono vem da atmosfera. Então, agora, a agricultura passou a ser um sorvedouro, ela está tirando o dióxido de carbono da atmosfera, o que é uma coisa boa. Você tem demais, vamos tirar, né? Então, a agricultura, aí, principalmente tecnologicamente mais avançada, ela tem um papel interessante de sorvedouro. E tem o sorvedouro oceânico, que sempre existiu, que é esse dióxido de carbono vai para o oceano, etc. Só que tem um probleminha aí quando ele vai para o oceano. Ele começa a tornar o oceano mais ácido. E aí o meio ambiente do oceano começa a ficar ruim. Então, os corais já estão morrendo, em algumas regiões os corais estão morrendo, etc., porque esse dióxido de carbono está acidificando os oceanos. Mas, felizmente, ele está lá ainda tirando, ele é um sorvedouro de coisa, né? Ora, se dos combustíveis fósseis do cimento, que era um carbono que não estava nem próximo da atmosfera, estava lá em depósitos, reservas geológicas, né? De repente, ele foi trazido pela mineração, pela indústria petrolífera, etc., e queimado, e está agora circulando na superfície. Claro, tem o sorvedouro terrestre, o sorvedouro oceânico, que estão tirando, mas esse balanço está sobrando. Está sobrando o dióxido de carbono aonde? Na atmosfera. 4,3 nessa década, 4,3 gigatoneladas ficaram na atmosfera, que não estavam lá antes, né? E passaram a estar. E aí, então, o aumento da temperatura. Ups. E aqui eu detesto fazer isso, mas infelizmente eu tenho que fazer. Pedir desculpas pela apresentação, eu estava contando com uma tela maior, né? Não contava uma tela desse tamanho, então a dificuldade de entender aí as letrinhas, né? Se tivesse uma tela maior, facilitaria. Aqui é uma outra maneira de ver aquele mesmo balanço. É uma outra publicação que mostra a diferença de dióxido de carbono, bem na esquerda lá, no ano de 1750, eles consideram esse um ano, digamos, onde que não tinha praticamente indústria, etc. O ano de 1750, que é bem da esquerda, até o ano 2012, que é o bem da direita, aquela coluna bem da direita. Então, 1750 tinha menos que 300 partes por milhão, né? Menos 300 ppm de dióxido de carbono na atmosfera, e em 2012, né, próximo a entre 350 e 400, lá mais próximo de 400. Mas quem que contribuiu? Primeiro ali à esquerda, então a segunda coluna ali, da esquerda para a direita, carvão mineral, grande contribuinte. Aliás, o maior, né? O maior contribuinte, cumulativamente, é carvão mineral. Depois, óleo, petróleo, né? Em segundo lugar, ali, do tamanho. Depois, gás natural, também é poluente. Cimento é aquela coisinha bem pequenininha lá, você vê que ele contribui, mas contribui relativamente pouco. E vejo uma grande contribuição, e aí o Brasil tem uma grande culpa, né? Não só o Brasil, mas o Brasil tem uma
parte importante da culpa. A mudança do uso da terra, aquele amarelinho, acho que é amarelinho, né? Mudança do uso da terra. E isso alterou, então, fortemente, enfim, adicionou dióxido de carbono na atmosfera. Felizmente, o desmatamento foi fortemente reduzido no Brasil. O próprio Brasil alterou fortemente a tecnologia de exploração agrícola, principalmente através do plantio direto. Então, se ele desmatou bastante, mas agora ele está criando um sorvedouro, enfim. Mas, cumulativamente, aquele amarelinho lá, veja que tem uma contribuição tão grande quanto, quase, né, muito proporcional, muito similar ao carvão mineral, que é o grande vilão. E ali começam os sorvedouros, né? Então, o sorvedouro do uso da terra, vejam, cumulativamente, ele quase compensou, da direita ali, né, do ladinho do amarelo. O sorvedouro do uso da terra quase compensou a mudança do uso da terra. E o sorvedouro dos oceanos, né? Mas, enfim, aí, claro, sobrou um saldo na atmosfera que mostra lá o dióxido de carbono. Então, grandes vilões, carvão, e ninguém, carvão, ninguém está tirando, carvão, petróleo, gás, um pouquinho de cimento. A mudança do uso da terra, a própria uso da terra corretamente está compensando que é um do lado do outro ali. E daí o sorvedouro dos oceanos. E colocando agora dando o nome aos bois, como dizem. Os 20 maiores emissores de dióxido de carbono. À esquerda, a coluna vermelha, é o total de 1990 a 2009, acumulado, né? O acumulado de 1990 a 2009. À direita é o per capita. Per capita, que é tonelada de carbono por pessoa por ano. Quanto que cada um de nós, na média, contribui por ano. Veja ali os dois da esquerda maiores, conseguem entender ali? Os dois mais poluentes, China e Estados Unidos. China, no total, nessa última década, só que o per capita dele é muito baixo. Estados Unidos, o total até é menor, que o vermelhinho lá é menor do que da China, mas o per capita bem maior. Daí, e se, de repente, digamos, o povo chinês está ficando cada vez mais afluente, mais capitalista, etc., etc. Se daqui a pouco o consumo per capita do chinês chegar igual ao consumo, aliás, a produção de dióxido de carbono per capita do chinês chegar aí... Enfim, e aí a gente vê uma variação muito grande, a gente vê alguns países com alto consumo per capita, né, o amarelinho ali, por exemplo, a Arábia Saudita, né, mais alto que os Estados Unidos, per capita, mas como tem pouca gente, lá, o vermelhinho, que é o acumulado, é bastante. Outro, a Austrália, né, a Austrália também, grande consumo per capita, mas, novamente, como tem pouca gente, o vermelhinho lá. E a seta azul ali mostra o Brasil. Veja que o Brasil, felizmente... No contexto global, tem uma contribuição muito pouca. Ali está a ordenação dele está por contribuição total, né? Então, ele estaria... ele já contribuiu mais que a Austrália, que a França, que a Polônia e que a Espanha, né? Mas o consumo dele per capita, a emissão per capita ainda está muito baixa. Reparem que dos países latino-americanos, né, não esquecemos disso, estamos falando da América Latina ainda, só aparece o México, com uma contribuição maior que o Brasil, lá no meio, né, a contribuição total, per capita, inclusive, é maior, a emissão per capita do México é maior, e a contribuição total também é maior. Ele está ali, bem no meio, ali onde passa aquela lista ali. O Brasil, então... perde para o México, graças a Deus. Nisso aí é bom que perca para todo mundo, mas, enfim. Meu dedo está muito bom. Uma outra maneira de ver os mesmos dados, e a variação agora de ano a ano, de 1990 até 2009, então aqui tem algumas coisas interessantes da emissão total, aliás, a emissão ano a ano. A China crescendo e crescendo rapidamente e parece não parar. Ela está investindo em energias renováveis, etc., mas muito pouco em comparação ao que ela está investindo em
usinas de carvão, etc. Tem energia para produção. Ao contrário dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está decrescendo. Pode ser efeito de uma recessão econômica, etc., ou efeito de investimentos em formas mais limpas de energia. Índia crescendo um pouquinho, a Rússia baixando, talvez seja a recessão, o Japão também baixando, pode ser recessão. Etc. E ali, per capita, só para ter ideia, tonelada por pessoa, tonelada de carbono por pessoa. A China, 1,4, os Estados Unidos, 5,2, e a Índia, 0,4. Então, se veja que então, o padrão de consumo tem muito a ver com a emissão de dióxido de carbono. Né? Claro que o padrão de consumo americano, exagerado, né? Cada pessoa, no ano, contribui com 5,2 toneladas de carbono. China, bem menos, mas Índia, Bangladesh, etc. O Brasil estaria provavelmente muito próximo da China, por ali, em termos de contribuição individual, por pessoa. Não coloquei aí porque não tinha, mas enfim, poderia ter colocado. Bom, e claro, isso tem as consequências. Vamos começar, então, a falar sobre as consequências. Uma geleira no Peru, 1978 à esquerda em cima, 2008 direita embaixo. Isso tem N outros exemplos. As geleiras, exceto no Polo Sul, todo o resto, as geleiras, os gelos estão diminuindo. Só que para os Andes, a redução das geleiras é muito, deve trazer consequências muito problemáticas para as populações. Porque a geleira é um armazenamento de água, então no inverno ela armazena a precipitação, fica frio, etc. No verão ela vai soltando um pouquinho do degelo e vai mudando. Como elas vão desaparecendo, você vai perdendo uma fonte de água nos Andes, que é árido. Né? Então, essa é uma outra geleira na Bolívia, mostrando ali desde, digamos, 10, 15 mil anos atrás, o maior contorno lá. Aí, 1963, 2006, vejam, tem duas bolinhas só em 2006, 2009 desapareceu. Esta geleira desapareceu na Bolívia. Tudo bem, lá não era lá muito grande, mas desapareceu. Então, aquela população no entorno dessa geleira, que dependia do seu derretimento no verão, esqueça, essa fonte de água ela não tem mais. E assim tem N outros problemas. Né? E está afetando quem? Uma população local ali, provavelmente com poucas condições de trabalho. Essa distribuição das chuvas, aqui eu só mostrei, digamos, as Américas, né? A distribuição das chuvas. Você vê umas bolinhas maiores, umas bolinhas menores, né? Claro, bolinha maior significa que mudou mais, bolinha vermelha mudou para menos, bolinha verde mudou para mais. Olhem os Andes ali, mais ou menos, tá bem na faixa ali, tudo bolinha vermelha, algumas bolinhas vermelhas grandes. Então, isso no último século, né, 1900 a 2000, reduziu a precipitação nos Andes, fortemente. No meio dos Estados Unidos, lá, reduziu a precipitação, etc. Mas vejam o sul do Brasil, norte da Argentina, Paraguai ali, tudo verdinho, né? Aumentou as precipitações, então, aumentou a chuva aqui. O Brasil, via de regra, ali no Nordeste, alguma coisa ali, Minas Gerais, um pouco mais ao norte, Bahia, etc., teve redução, mas em outros lugares do Brasil aumentou. A África, vocês veem o problema da África lá, né? Aquela só bolinha vermelha. Não, a África não é o nosso foco aqui, mas enfim. Então vejam que no último século houveram alterações significativas. A bolinha maior lá é 50% de aumento ou redução. Então, 50% é um valor alto para chuvas. Mês de maio de 2014, ontem, quase. Toda a África, muito mais quente do que o normal, no mês de maio só. Europa,
muito mais quente, próximo de recordes, não recordes, mas muito próximo de recordes. A extensão do gelo do Ártico, parece que o segundo, o terceiro menor gelo de maio, a extensão do gelo de maio da história. Alasca, o sexto maio mais quente desde 1918. Então, vejam ali, até marquei em vermelho ali, Austrália, enfim, todas regiões com temperaturas muito mais quentes do que o normal, mas é muito mais, não é um pouco mais, é muito mais, sempre próximo de recordes, etc. Colômbia e Venezuela, uma seca muito forte. Veja que nem aparecem as secas do nosso Nordeste, etc. Mas Colômbia e Venezuela, então, seca muito forte. Argentina, chuvas muito mais fortes que o normal. Então, novamente, sempre próximos de recordes, etc. Então, ou seja, as mudanças estão já no nosso dia a dia, nem sempre a gente percebe, mas, por exemplo, quem sempre morou em Foz, etc., o pessoal relata, poxa, parece estar chovendo mais, as tormentas são mais frequentes, etc. Quem mora em Curitiba, parece que está chovendo mais, tem mais relâmpagos, tem mais granizos, etc. Isso é típico, então, do aquecimento global. Bom, finalmente, isso aí, a integração latino-americana, onde é que entra isso aí? Vamos lá. Novamente, o que eu entendo de integração latino-americana é entendimento intuitivo, é ter rodado por essa América Latina, adoro viajar de carro, de ônibus, eventualmente a gente vai de avião, mas viajar por terra é sempre uma aula de antropologia, de geografia, de uma série de coisas. Então, com isso a gente vai percebendo uma série de coisas, claro, e lendo e convivendo aqui na UNILA, a gente... Mas eu peguei alguns autores aí, que falam sobre a integração latino-americana, o caminho para melhorar a inserção internacional, ampliar e consolidar o desenvolvimento sustentável, interessante, melhorando o bem-estar da população e afiançar a estabilidade e a paz. Eu destaquei bem-estar da população, estabilidade e paz, mas, de repente, você tem secas maiores do que o normal, ou você tem tormentas maiores que o normal, mais problema de produção, Vai ficar fácil garantir o bem-estar dessa população no futuro? Ou seja, começam a aparecerem fatores de pressão adicionais. Já é difícil, assegurar o bem-estar da população, retirá-los da pobreza, etc, etc, etc. Basicamente, a mudança climática só vai piorar. A integração deve ser um projeto político estratégico baseado no pensar e sentir de maneira compartilhada. Agora, será que se os países latino-americanos vamos trabalhar contra a mudança climática, eles vão mudar alguma coisa? Infelizmente, essa é a realidade. Podemos nos reunir, bater a peito, estamos reunidos, vamos batalhar contra a mudança climática. Qual é o peso da América Latina? Muito pouco, vocês viram ali, pareceu o México ali no meio, pareceu um pouquinho o Brasil, mas o resto, claro, então, mas não por isso devem deixar de se reunir, de trabalhar fortemente e de maneira unida, mas nos organismos globais, na ONU, no Instituto IPCC, painel intergovernamental, Panel Climate Change. Eu preciso lembrar, painel intergovernamental sobre mudança climática. No último relatório do IPCC, o quinto relatório, que saiu em 2013, cerca de 40 dos 300 e poucos cientistas eram da América Latina. Pelo menos tinha, poderiam estar mais, etc., mas já tinha alguma representatividade. Mas, certamente, a América Latina tem que se unir e ir em peso representar uma posição única nos fóruns mundiais sobre a questão, porque ela não tem como alterar
principalmente a redução, como reduzir as emissões, né? Agora, ela é uma das que vai sofrer grandemente, né? Outra maneira de olhar a integração. A citação anterior era um professor de uma faculdade, Flaxo. Onde que é Flaxo, Alexandre? Sabe onde que é Flaxo? Acho que é México, né? Enfim, me fugiu, mas acho que é México. Este é um consultor da GTZ. GTZ é o organismo de ajuda estrangeira da Alemanha, certo? Mas é uma visão europeia da nossa integração, né? Por isso que aí ela está como provocação. A integração será a integração bem-sucedida vai permitir a reforma institucional e da gestão de políticas, ela fomenta a modernização das infraestruturas, promove sistemas produtivos integrados, melhora a capacidade de adaptação ao mercado global, contribui para a estabilização das políticas externas e a consolidação da democracia. Só que, para atingir isso, a governabilidade é um dos maiores desafios para a integração latino-americana. Claro, é uma visão muito, inclusive, mercadológica, capitalista, né? Adaptação ao mercado global, etc. Eu coloquei aí como uma visão lá, o que os outros estão dizendo que nós deveríamos fazer, né? Com toda a sua... O que um alemão vai nos ensinar, né? Enfim, algumas coisas, porque ele nesse artigo, ele faz sempre a comparação com a comunidade europeia. Só em outros artigos, o pessoal, a comunidade europeia está com um monte de problemas, etc. Talvez não seja necessariamente o nosso modelo. Mas, enfim, isso é uma outra discussão. Mas eu coloquei ali, modernização das infraestruturas. Eu dei uma destacada nisso daqui. Com o aumento da precipitação, com o aumento da variabilidade climática, com o aumento das tormentas, nós vamos ter cada vez mais problema de infraestrutura. Qualquer rodovia, ferrovia, represa, etc., tudo que depende da água vai ficar mais complicado, principalmente naqueles lugares sul do Brasil, norte da Argentina, Paraguai, etc., etc., que a precipitação está aumentando. Os custos da infraestrutura vão aumentar, porque vai arrebentar mais ponte, vai ter mais problema de bueiro, ou, se for fazer novas obras, elas têm que ser com uma outra dimensão, maiores, mais reforçadas, etc., etc., etc. O custo da infraestrutura vai aumentar. Com isso, vai levar uma maior parte do PIB, uma parte maior disso para o PIB. E sai da onde isso? Talvez possa sair dos serviços para a população, enfim, de algum lugar, obviamente, o bolo tem que ser repartido diferente. Você ou prioriza infraestrutura ou prioriza o fim. Aí vai começar todo aquele problema que a gente sabe. Vai começar, não, vai só aumentar, né? Os problemas que já existem aí de brigar aí por um cobertor curto, né? E isso afeta, claro, a governabilidade, essa questão da infraestrutura e das águas, principalmente no sul da América do Sul, a Baía do Prata, a Baía do Paraná, desculpa, a bacia, né? A Bacia do Prata, a Bacia do Paraná, outras bacias internacionais que tem aí. Os conflitos por água vão ser cada vez maior, ou porque tem demais e está deixando passar água demais, enfim, ou porque tem de menos, está retendo. Então, os conflitos por água transfronteiriças vão ser cada vez maiores. Mais um pesquisador também agora, um latino-americanista, falando sobre a integração, que, né, já está surgindo um novo paradigma integrador, que é a integração política. Só que essa integração ela é dificultada por... desculpe, tem um errinho ali. Dificultada por questões internas da região. Tanto é que tem vários organismos que tentam, né? Tem a Mercosul, a Unasul, tem agora a CEPAM. Enfim, tem vários diferentes organismos que tentam representar a América Latina, né? E não chegam numa conclusão, né, do que deve, qual organismo que poderia melhor representar a América Latina. Mas também problemas como narcotráfico, diminuição da pobreza, direitos humanos e democracia seriam obstáculos para a integração, né? Lembre um pouquinho isso aqui, nós vamos voltar nisso aqui um pouquinho mais para o final. Bom, e o que o futuro nos reserva? Novamente, esse último
esse é o quinto relatório do IPCC, o mais recente, de 2013, ele mostra cenários. Ali até 2000 e pouco, aquela linha preta, bolinhas pretas, é o real. A concentração, emissões de carbono, né, em gigatoneladas de carbono. As emissões de carbono vão subindo, vão sempre subindo. Dali para frente, aquelas outras linhas coloridas, são 4 do que se chama cenários, que são modelos matemáticos, aqueles extremamente complexos, e que entra desde PIB das nações, um monte de coisa. Vários índices, eles tentam ver. Aquele mais de cima lá é o cenário atual. Então, se tudo continuar como está, até 2100 nós estaríamos emitindo mais de 30, próximo de 30 gigatoneladas de carbono. Então, como está? Só subindo, só subindo. Aí tem alguns intermediários e os mais baixos são cenários com forte mitigação, isso é, forte intervenção na redução do uso do carvão mineral, redução de petróleo, enfim. E começando já, né? Começando aí, 2020 já tinha que começar a reduzir, então aumentar o reflorestamento, enfim, uma série de atividades em que procurariam retirar dióxido de carbono da atmosfera, né? Então, são simulações aí de como é que é mais ou menos uma bola de cristal, como é que o futuro estaria se apresentando, dependendo, né, de diferentes cenários aí de desenvolvimento, de uso de energias renováveis e uma série de questões, né? Ou seja, existe uma variação nas emissões de dióxido de carbono muito forte, dependendo do cenário, e essa é a grande discussão. A ONU se reúne aqui, se reúne lá, se reúne, conversam. Estados Unidos diz que não faz nada, não quer. Estados Unidos é um dos mais resistentes a qualquer mudança, apesar das emissões per capita totais deles estarem caindo, mas é um dos mais resistentes. A China disse, eu estou dentro, mas continua emitindo, né? Enfim, as brigas aí políticas mundiais, muita discussão e pouca ação concreta até agora. Mas olha aqui, eu até mantive ali na esquerda em cima, mantive lá os cenários para vocês lembrarem, né? Então, o bem lá de cima é o como está, e o bem lá de baixo, os dois extremos, é uma forte mitigação aí. Bom, aí, os mapinhas da direita ali, cores mais avermelhadas, os dois de cima no meados desse século, lá por 2050, e no final desse século. O aumento da temperatura anual, né? E veja ali pela cor, quase todo o Brasil, até mais ou menos onde estamos, no Brasil, os aumentos seriam aí na faixa de quase 4 graus, aumento da temperatura média até 2050. E, até o final do século, não consigo nem ler, quase 6 graus ali no meio da América do Sul, quase 6 graus de aumento na temperatura média. Isso vai ser de fritar ovo o ano inteiro, não é só no verão. Você vai fritar ovo em asfalto, né? O cenário de forte mitigação, é que tem muito pouca mudança, né? O amarelinho mais de baixo ali, no máximo 2 graus, não muda muito, né? E não muda muito no decorrer desse século. O outro vai aumentando. E as mudanças embaixo, à esquerda, são as mudanças de precipitação. Essa é um pouco mais variada. As cores mais avermelhadas significam redução da precipitação, as cores mais azuladas, aumento da precipitação. Então, no cenário mais como está, digamos, que é o de cima, né, das precipitações, tem mais azuis no Brasil, na América Latina, enfim, mas várias, existe uma variação grande. No sul, principalmente, tem algum azulado, mas o resto do Brasil, América Latina, é muito mais avermelhado, né? Isso é, redução nas precipitações. O cenário como está é uma redução da precipitação, mas lembrando que já houve um aumento da precipitação, então, se reduzir, pode ser que volte como estava, né? Ou seja, da precipitação, o que mais preocupa é se continuar o cenário atual, se não tiver uma forte mitigação na emissão de dióxido de carbono, aí começa a ter
uma variabilidade muito maior na precipitação. Agora, a temperatura, tranquilamente, vai aumentar e fortemente. E o que isso causa? É bem difícil de ler, eu não vou ler tudo isso para vocês, mas isso é um trabalho que a comunidade andina fez. E ali ela colocou, digamos, o limite. Bom, tomara que aumente só 2 graus centígrados. Até 2... Então, mas vários efeitos que começam com 2 graus centígrados, né? Redução nas precipitações, incremento dos volumes de precipitação e... Bom, conforme a região, né, é um trabalho da comunidade andina. Então, um lugar aumenta, outro lugar diminui. Afeta o Equador, aumenta o escorrimento superficial. Enfim, uma série de problemas que começam ali em 2 graus centígrados de aumento. Lembra que os cenários mostram de 2 a 6. 2 já começam os problemas da comunidade andina, né? Problemas de infraestrutura, vai aumentar, eles vão aumentar... O dano na infraestrutura vai chegar a 0,7% do PIB, por exemplo, né? Enfim, todos eles começam ali mais ou menos em 2, uma série de problemas de saúde, né? Maiores questões de problemas de vetores, dengue, problemas de saúde, todos aumentando acima de 2. E aqui a parte de alimentação e pecuária, né? Já tem problemas abaixo de 2, mas novamente 2, 4 começam os problemas. Volto a dizer, os cenários estão apontando 2, se ficar em 2 vai ser bom, né? Mas nesse estudo da comunidade andina diz que 2 já é bastante ruim para a comunidade andina. Esse também é o último relatório do IPCC. Ele dividiu aí em 7 zonas, a América do Sul, aliás, América do Sul e Caribe, né? O número 1 é o Caribe ali. Então, ele mostra várias coisas, né? Por exemplo, bem da direita, em cada quadradinha dele, bem à direita é mosquitinho. Mosquitinho quer dizer vetores, doenças, né? Malária, dengue, etc. Se vocês olharem mosquitinho, principalmente na parte mais quente, quase todas elas têm um mosquitinho com uma flechinha vermelha para cima. O que significa isso? Aumento de doenças, vetores, né? Vindo, então, da direita para a esquerda, tem um matinho ali, né? O matinho é as matas nativas, etc., todas elas quase que reduzindo, né? Só nos Andes pode ser que ela aumente, porque vai esquentar, né? Nas partes altas vai esquentar, então pode ser que aumente um pouco as matas. Aí tem um riozinho ali, né? O riozinho é a vazão dos rios, né? Quando é flecha para baixo, significa que vai diminuir. E tem uma flecha redonda, 2 flechas azuis redondas, significa que vai aumentar a variabilidade, né? Então, na época de cheia vai estar bem cheio, na época de seca vai estar bem seco, né? Ou seja, todas as regiões vão sofrer com maior ou menor grau, a agricultura vai sofrer, a vazão vai sofrer, as geleiras, né? Se vocês olharem as geleiras, parece uma montanha branca ali à esquerda, né? Uma montanha branca. Só tem flecha para baixo, né, no sul, ali no 3, 4 e 5, nas zonas 3, 4 e 5, a geleirinha lá com, né, flecha para baixo. As geleiras vão acabar. Então, problemas muito fortes para a região andina. E agora um trabalho que eu achei interessante, que eles mapearam a vulnerabilidade climática, colocando junto uma questão de aumento da população. Um trabalho meio complexo, eu não vou detalhar aqui, mas aquele índice lá, o CDVI, ele leva em consideração as mudanças climáticas que vão ocorrer em função do aquecimento global, e se a população crescer demais, ela vai ser mais afetada, né? Porque tem mais gente para comer, mais gente para não sei o quê, mais gente vai ser afetada. Se a população, isso não... Ou seja, eles trabalharam com mudança climática e mudança demográfica ao mesmo tempo. E geraram um índice só. Vermelhinho, problema. Azulzinho, não é problema. Então, a gente vê ali na principalmente na América Latina, nos Andes, né, ou ali norte da Argentina, Bolívia, um pouco do Paraguai, vermelho, amarelo. Vermelho, amarelo. Amarelo é neutro, tudo bem, mas vermelho é ruim. O Brasil se vê entre regiões amareladas, vermelho, algumas regiões azuladas, mas o Brasil
boa parte do Brasil, principalmente o Brasil com maior população, está até neutro, né, felizmente. Mas, se vocês olharem todos os países andinos e praticamente todos os países da América Central, exceção do México, todos os países da América Central têm alta vulnerabilidade às mudanças climáticas. E aí eu coloquei aquele dilema moral ali. Por que eu coloquei esse dilema moral? Vejam esse próximo aqui. À esquerda desse gráfico é aquele mesmo índice lá, aquele CDVI. E embaixo mostra a emissão per capita de dióxido de carbono. Em relação, ou seja, a população altamente vulnerável, né, é a que menos emite. Quero ver se eu consigo explicar um pouquinho melhor para vocês. A população mais vulnerável, essencialmente, é de menor poder aquisitivo, a que menos consome, etc., 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 e ela que vai sofrer mais. Ela que menos produz dióxido de carbono e ela que vai sofrer mais. Esse é o dilema moral dessa questão. Quem tem acesso ao consumo maior, etc., não vai sofrer tanto quanto ao pobre, ao que não tem acesso, que já tem uma baixa qualidade de vida, dificuldade de acesso à saúde, etc., 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 só vai piorar, né? E é o que menos emite, justamente, é o que menos emite, e o que mais vai sofrer. Esse é um negócio muito complicado. E, novamente, qual é a governabilidade que a gente tem sobre isso? Não, claro, a gente pode tentar ajudar eles, mas, novamente, o problema da vulnerabilidade climática não é muito maior do que a nossa ação. Infelizmente não apareceu a citação ali embaixo, mas um dos pensadores aí sobre essa questão de mudança climática, ele fala que o mundo está perdendo uma chance histórica importante. Não tem que começar a pensar, poxa, quanto vai custar mudar os hábitos de consumo, fazer a mitigação da emissão, etc., etc. Ou seja, ser conservador, de, não vamos mudar já, dá para esperar mais, etc. Porque, na realidade, nós tínhamos que estar sendo conservadores pensando no futuro. Espera aí, eu deixo gastar bastante já para garantir o futuro. Se não gastar já, só vai piorar. Daí, quando eu pensar em gastar lá para frente, vai custar muito mais caro. E, novamente, aí todos os governantes teriam que trabalhar, e aí entra, né, a integração latino-americana, um governo ajudando o outro, desenvolvimento de tecnologia, os países com melhor capacidade ajudando os países com menor capacidade, etc. O Brasil, nesse contexto, ele está relativamente bem, ele vai sofrer relativamente pouco, ele é muito grande, então ele tem condição onde se tem um problema no local, não vai ter no outro, etc., etc., etc. Agora, tem países menores que vão sofrer muito mais do que o Brasil. Então, a integração latino-americana só vai funcionar se houver essa troca desde conhecimento, etc., até de recursos, propriamente dito, né? Aí, o que você faz? Infelizmente, hoje em dia, a gente tem que trabalhar, claro, tem que trabalhar sempre na mitigação, é reduzir a emissão de dióxido de carbono. Mas isso significa alterar padrões de consumo, muito mais energia renovável, uma série de coisas, né? A curiosidade, né? Trabalho recente europeu mostrou que a dieta baseada em proteína animal bovina tem uma pegada de carbono muito grande, das maiores. Não me lembro bem, é 5 a 10 vezes maior que outras proteínas animais. Ou seja, galinha, ou frango, ou suíno, tem uma pegada de carbono, que é o quanto que ele produz, para produzir 1 quilo daquela proteína, quanto de carbono se produz. Então, frango e suíno, muito menor do que o bovino, né? Por exemplo, né? Se todo mundo mudasse a sua dieta, né? Mas, novamente, são coisas globais que teria que se trabalhar. Isso é a mitigação, a redução média, trocar o transporte individual por transporte coletivo. Mas eu não estou fazendo isso, eu estou procurando agora comprar um segundo veículo, porque para ir para a Unila, lá no PT, etc., e voltar para cá, é muito complicado no transporte coletivo.
difícil, além das dificuldades de acesso. Ou seja, a gente sempre acha uma desculpa para não fazer aquilo que precisa. Mas, por outro lado, justamente os governos não dão, né, os governos municipais, estaduais, etc., não dão a condição para que a gente possa trocar o transporte individual pelo coletivo. Isso seria as mitigações, né? Então, redução média nas emissões funciona, claro, a longo prazo, e é um desafio global, não é... A gente tem que fazer algo localmente, mas não adianta só Foz do Iguaçu, só o Brasil está fazendo sua parte, se o resto do mundo não fizer, não adianta nada. E adaptação, infelizmente, é onde que vai se gastar, já está se gastando muito dinheiro, vai se continuar gastando muito dinheiro. É você se adaptar a essas coisas de futuro aí, né? Então, aumento no uso do ar-condicionado, aumento do custo da infraestrutura, aumento no custo dos alimentos, produzir alimento com tecnologias mais caras, irrigação, etc. Enfim, tudo isso aí é adaptação. Que, novamente, os países com melhor capacidade produtiva, PIB mais alto, etc., vão ser capazes de fazer. Os outros países terão dificuldade. Novamente, a integração só vai funcionar se todos puderem trabalhar no mesmo sentido dessa adaptação. Porque senão você vai ter cada vez mais conflitos entre mais pobres e ricos, nós contra eles, enfim. E voltando àquela paradigma integradora, integração política, dificultada por políticas, por questões internas, problemas como o narcotráfico, diminuição da pobreza, direitos humanos e democracia. Será que aí a gente não tinha que acrescentar o aquecimento global como um dos problemas da integração? Que ela vai exacerbar os conflitos, vai dificultar a integração? Mas pode ser a oportunidade, justamente, de todo mundo se integrar. Porque, para a gente poder lutar contra isso, temos que trabalhar juntos, nos integrar politicamente, como um bloco forte, etc. Então, é um problema, na realidade, é um desafio, né, para a integração latino-americana, essa questão do aquecimento global. Senhores, agradeço a sua atenção, desculpe se me demorei, mas eu começo a me entusiasmar e sair do script.